Vamos lá, pessoal, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos aí na semana do Tape Reading. E hoje nós vamos finalizar com o bate-bola aqui, o bate-papo com o Roberto, o Alisson, o Neto e eu, para encerrar com chave de ouro aí essa semana, os 4 dias. Então a gente vai começar aqui agora, o Roberto pode se apresentar aí e começar. Pessoal, boa noite. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu comecei em 1987 como operador especial na BMF. Em 92 nós fundamos a Interfloat, era corretora só de BMF no primeiro momento, e a partir de 2000 se tornou corretora de Bovespa também. Acho que um pouco da minha história como operador especial, frequentei o pregão aí durante uns 15, 20 anos, basicamente peguei o início da Bolsa, né? Pegamos todas as crises, todos os grandes movimentos, mas eu acho que mais que os eventos em si, é a nossa história de formação de muitos traders que passaram lá pela corretora. Nós tivemos assim uma participação muito importante na formação dos operadores especiais. Tinha um momento que a gente tinha vínculo com quase 80, 85% dos operadores especiais que operavam na BMF. E além disso, pelo modelo de sala de negociação, a gente deu muita oportunidade para muita gente que começou. Então, um pouco da minha história é essa formação de gente que acabou virando trader, grandes traders, muita gente operando até hoje. Lógico que alguns acabaram ficando pelo caminho, e acho que hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Porque que alguns traders têm muito sucesso, porque que outros param aí no meio do caminho. Então a minha história, além das minhas próprias operações, é ter visto muita gente começar, muita gente que tem sucesso até hoje, mas muita gente aí parando no caminho aí por conta de algumas armadilhas que a gente pode trocar ideias hoje. Então eu também agradeço o convite de vocês por estar aqui hoje à noite. Acho que uma experiência muito boa para a gente falar de uma profissão que, de certa forma, ela é recente no Brasil, né? A gente tem um mercado ainda muito pequeno, que tem que crescer muito, mas é uma profissão fascinante, né? E que a hora é agora, né? Aproveitar essa volatilidade, essa inserção de novos produtos, novas plataformas, Sim, de tudo para começar aí. Não, sem dúvida, acho que o mercado está com muita oportunidade para todo tipo de trader, né, de tamanho. Hoje tem os mini contratos, que o Roberto foi inclusive um dos idealizadores na Bolsa. E tem para todo mundo, acho que oportunidades não faltam, né? Eu acho que o legal, assim, no meio desse nosso bate-papo, é que as pessoas têm muito isso de que para você participar da Bolsa, eu sempre falo, né? Ou eles acham que você tem que ser muito rico, né? Pô, isso é para rico, né? Ou você tem que ser gênio. Não, é só os matemáticos, o pessoal que faz engenharia e monta algoritmo que conseguem ganhar dinheiro, que não é verdade. E tá aí o grande lance dos mini contratos. Ultimamente a gente tem focado muito mais nisso do que nos lotes que a gente sempre esteve acostumado a operar, que foi um pouco maior. Porque é com essa quantidade de lotes que gente nova consegue entrar no mercado. Exatamente. E aprendendo e sendo regrado, consegue continuar, né? Olha, Alisson, acho que você tocou assim, um ponto muito importante. E a gente sempre dizia isso nos nossos cursos, né? É um mercado absolutamente democrático, e essa questão da formação ou da capacidade financeira, ela não é definitiva para dizer se aquele trader vai ter sucesso ou não. Às vezes você pega uma pessoa com uma formação brilhante, acadêmica, né? Ou alguém que está começando com uma condição financeira extremamente vantajosa, mas nem sempre isso quer dizer que essa pessoa vai ter sucesso no trading. E eu vi muito disso. Eu vi clientes e traders operando que talvez, se você perguntasse uma definição sobre aquele contrato teórica que ele estava operando, talvez ele nem soubesse dizer, mas ele tinha uma capacidade de entender a volatilidade daquele mercado. E mais, o que eu acho que assim é o mais importante, não basta o mercado, você fazer a previsão se vai subir ou cair, lógico que isso é importante, mas o mercado vai para cima e para baixo a todo momento. O que importa é como ele se comporta quando está ganhando e como se comporta quando está perdendo. Não é verdade? Esse é o grande segredo. Como é que você se comporta quando está ganhando? E como é que você se comporta quando está perdendo? E essa capacidade, ela é dada não necessariamente por conta da formação acadêmica ou pela condição econômica. Então, às vezes você pega gente que teria até dificuldades de explicar o que está fazendo, mas com uma capacidade comportamental de zerar o prejuízo rapidamente, alongar
né, um No pouco ganho. mais o ganho, Sem dúvida. e perceber a movimentação de mercado e reconhecer as suas fraquezas e as suas virtudes, que o sujeito se desempenha super Exato. bem, independentemente do currículo que ele tenha tido na escola, seja lá o que for. Você tocou num ponto muito interessante. Isso é. Alisson. Porque é muito difícil, né? Quando você ganha, tudo é alegria. Tudo. Quando você perde, aí que você vê a diferença de um trader, de um cara profissional para um outro cara qualquer. Então a gente estava falando dos mini contratos do WTR, né? Sim, O antigo a- WTR. Pô, que briga para implementar isso na bolsa, hein, Neto? Pô, nós levamos 5 anos para implementar o projeto dos minis na BMF. E lembra como era difícil? A gente tinha que comprar lá embaixo para pôr no side by side lá em cima e o pessoal Mas não fechava. Eu acho que. De onde vem essa ideia, Lombardi? Quem que teve essa ideia, assim, de ter Explica mini pra gente, contratos? é. Como que é essa história? Então, essa ideia nasceu conosco na corretora. Eu participava da Câmara de Assuntos Operacionais na BMF, que foi uma câmara que trouxe várias implementações, várias novidades para a Bolsa, e uma delas foram os mini contratos. O que a gente entendia? Que a porta de acesso para o investidor pessoa física era muito complicada, né? Então, quem Exato. queria começar tinha muito poucas alternativas. Tinha o dólar padrão, o índice padrão, basicamente eram só esses dois contratos. E, Alisson, machucava, né? Porque o tamanho do contrato era muito sem grande, dúvida. e a volatilidade também. Então nós entendíamos que tinha que ter uma porta de entrada para o investidor pessoa física menor, onde ele pudesse experimentar, perder, mas não se machucar. Porque o sujeito entrava no grande, se machucava, 2, 3 semanas, nunca mais operava. mais. Não volta mais. Traumatiza, né? Então a gente entendia que o mini contrato era a porta ideal para o investidor pessoa física. Mas nós tivemos sempre uma resistência grande na Bolsa no primeiro momento, porque a BMF era muito mais focada em institucional, em grandes clientes, mas nós conseguimos reverter e lançar os mini contratos, inicialmente, como o Neto disse, no WTR, que não era uma plataforma ideal, mas depois, né, que a gente sofria lá, o padrão era comprador a 8, lá você vendia meia, ninguém tomava. Hoje o acesso é muito mais fácil. Não, consolidou, eu diria que consolidou. talvez, eu não tenho acompanhado muito o mini índice, eu acompanho um pouquinho mais o mini dólar, contra o dólar, que é o ativo que eu mais opero. Mas eu diria que talvez o mini índice hoje mande em alguns momentos no padrão. Sim. Não Com é certeza, isso? com O que vocês muitas- estão achando? Ele é mais muitas líquido, vezes. com certeza. Mais líquido. O mais spread é líquido. mais justo, acho que 80% do tempo ele é mais justo do que o Então, padrão, né? É Sai legal mais até falar, contratos. vocês já sabem a que agradecer, né? Você que opera mini, hoje em dia você tem a oportunidade. Tá aí o Roberto Lombardi. Mas sem dúvida, a ideia nasceu conosco, mas eu diria que a gente teve um apoio muito grande da Câmara de Assuntos Operacionais. O Neto, a própria Dibram, participava da Câmara, né, Neto? Então, o Zamparoli também teve uma participação importante, e não só ele. Todos os membros defendiam muito o lançamento dos mini contratos. Mas a BMF é o que eu digo, naquele momento ainda tinha uma visão mais institucional, e pessoa física, para eles, ainda era um desafio. Talvez até para a própria Bolsa hoje, Exato. pessoa física ainda seja um desafio. Com certeza. E, né, pessoal, a gente vê, por exemplo, o mercado americano com dezenas de milhões de investidores, e nós aqui ainda patinando nesse patamar né, no auge dos IPOs, até 2008, 2009, nós chegamos a ter 600 mil investidores pessoa Exato. física. Hoje a gente voltou para um patamar aí de 500 mil. Então, eu acho que isso, né, deixa assim, um sentimento de decepção para nós, de um país, né, com a população que a gente tem, com a capacidade de gerar negócios, a gente ter 500 mil investidores pessoa física. Se a gente traduzir essa quantidade para traders, né, para gente que realmente opera no dia a dia, a gente tem aproximadamente 2.000, 3.000 traders operando aqui no Brasil. Ativos. É um negócio assim, né, decepcionante para nós. Mas estamos firmes, né? Eu acho que primeiro a XP está de parabéns por todas as iniciativas que ela tem feito para desenvolver e para fomentar o mercado de pessoa física, de trading. E agora estamos aí nesse projeto conjunto também, que a gente está muito esperançoso de ampliar o número de investidores pessoa física, e mais que isso, dar uma condição de sobrevivência, né? Perfeito. Porque é aquele negócio, não é fácil, né? E aí eu acho que vocês poderiam contar um pouquinho a história de vocês, né? Que vocês já estão aí há muito tempo, ou seja, sobreviveram, reconhecidamente são traders de sucesso, porque o trader que está operando há muito tempo, claramente tem bons resultados. Então eu queria começar um pouquinho, Felipe, o que você, se eu te perguntasse, Felipe, por que você acha que você continua como trader, tem todos esses anos de janela, continua se desempenhando? Se você fosse me dizer
uma ou duas características que você acha que foram importantes para te manter até hoje sobrevivendo e ganhando dinheiro no trade. O que você me fala? Acho que em 2 palavras, a primeira é dedicação e a segunda é disciplina. Acho que resume bem o meu perfil. E eu sempre fui Bom, eu comecei com o Roberto há 10 anos atrás, na Interfloat. Eu operava DI, eu mudei, aconteceu um imprevisto no meio do caminho. Eu mudei, comecei a operar o Mini por a indicação do Roberto. Ele falou, começa a operar os Mini. E eu comecei operando de 1, 2 mini contratos. Mas eu sempre fui muito conservador, pé no chão, e fui me desenvolvendo ao longo do tempo. Obviamente que não foi fácil, o Roberto acompanhou, assim como eu, várias pessoas que começaram do zero, e quando eu falo do zero, é do zero mesmo, e foram se desenvolvendo, se desempenhando, e chegaram num patamar sustentável, e no meu caso eu estou aí até 10 anos, hoje ainda trabalho com o Roberto, enfim, então acho que disciplina e dedicação são as 2 palavras. Assim. Neto, e você, me conta um pouquinho aí, o que é fundamental para te manter ativo, com resultados? Disciplina, né? Que é o nosso stop, e estabilidade todo dia a dia. É ganhar, porque é bom você fazer o que você gosta, né? Exatamente. Então, às vezes, seu lucro pode não ser tão grande, mas você sair um vencedor, você ter isso todo dia, é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que eu e o Alisson de trás da nossa escola, da sua escola também, que é parecida com a do Zaparoli, que viraram grandes empreendedores com as corretoras, membro de compensação, tiveram toda essa caminhada que nós participamos. Então, isso, eu queria até agradecer, devo muito a ele também. Por todos esses anos aí, 18 anos, hoje eu sou gestor também, tudo... caminho, né? Respeito também. Meus parabéns, história de sucesso, muito bom. E você, Alisson, características positivas e uma coisa a evitar no trade, o que você não faz de jeito nenhum? O que eu não faço é não estopar. O que eu não faço tem que estopar, errou, cai fora. Exato. Eu não torço, eu não viro torcedor. O que você acabou de falar foi o que... eu tenho 30 anos, eu entrei com 17. Com 18 para 19 eu já tinha um crachá. Eu já estava com o Zaparoli gritando na minha orelha. Stop, sai fora. Ele me mandou embora algumas vezes. Vai embora. E depois eu recontratar, vai embora. Então, porque eu era também muito novo. Então, aquilo era muito novo para mim. Então, e aquilo calejou de uma maneira que eu acho que, assim, a gente nunca virou torcedor. Eu acho que isso é o grande lance a se evitar. Porque, às vezes, você tem que acreditar no que você faz. Você vai pôr um parâmetro. Eu comprei a 10, eu quero vender a 15. Mas se vier para baixo, aonde que eu vou sair? Então, ele veio para baixo, vou sair no 13. Mas é melhor eu acho que eu esperar, vai que, né? 12. Você entende? Tipo, 10. Começa a cair o mercado, você vira um torcedor, e aí depois você sabe como é que é, né? Aí ficou complicado. Então, esse é o meu jeito operacional. Insônia. Acho que resumindo tudo isso que você falou, o Roberto sempre falou a vida inteira para todo mundo lá na Interfloat, errou, cai fora, né, Roberto? Não tem, eu acho que até essa frase errou, cai fora, é até uma lição para nós no dia a dia mesmo, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado de trading. Realmente o primeiro prejuízo é o melhor, né? Errou, cai fora e parte para outra, ainda mais do jeito que o mercado está volátil. Toda hora tem oportunidade. Então, para que se amarrar numa posição, começar a fazer preço médio, você perde o pregão inteiro com essa quantidade de oportunidades amarrado numa posição, porque na verdade você queria ganhar um pouquinho, não conseguiu ganhar um pouquinho e o mercado está lá se avolumando contra. Então, às vezes, que relação é essa? Que você compra a 10, a 11 você teria vendido, 3, 4 vendedores, você ainda está segurando a posição. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. E a perda é um troço complicado para a gente, né? Por isso que eu acho que é muito mais importante a gente focar, às vezes, na perda e na disciplina para estopar, que no ganho. Porque o ganho é fácil, todo mundo gosta, né? Você põe dinheiro no bolso, é só alegria. Mas a perda é muito difícil, porque você está lidando com um sentimento muito negativo, e perder e estopar é reconhecer um fracasso seu, ou um fracasso de erro, de análise de entrada, ou de indisciplina, seja lá o que for. Então é um sentimento muito difícil. E, Alisson, é o que você falou também, né? Essa questão do sentimento, né, do ganho e da perda, algo que eu também sempre fui muito enfático e nunca deixei ninguém fazer, se bem que às vezes escapa. Eu vou te falar, eu às vezes faço também, mas eu fico me policiando para não fazer, que é preço médio. Com certeza. Né? Se tem algo que eu diria assim, de uma maneira definitiva, não façam, é preço médio. E provo. Por que não é para fazer preço médio? Porque o preço médio, quando dá certo, corrige, e quando dá o preço médio, você zera.
né? Começou a comprar, fez preço médio, mercado caindo, você está tomando um prejuízo gigantesco. A hora que volta para o teu preço médio, você não vê a hora de devolver. Então 0 a 0 no preço médio é lucro. Mas e o dia que não dá certo? O mercado dá respiro pequenininho e cada vez vai aprofundando mais a queda ou cada vez vai aprofundando mais a alta. A hora que você estopa, você tem um prejuízo muito grande. Então, que operação pode ser boa se quando tudo dá certo, você fica no 0 a 0. E quando tudo dá errado, você corre o risco de sair do mercado. Fora o desgaste, né, Neto? Perdendo a oportunidade no mercado, né? Você está com uma posição ali congelado e está passando o mercado na sua frente e você não consegue... O que eu já vi acontecer é assim, a pessoa às vezes está perdendo, está mal posicionado, ela pode estar operando numa sala com 10 pessoas, tá? Então tem 10 pessoas falando para ela, você está errada. Sabe, tipo, vai cair, tá todo mundo enxergando, mas a pessoa não quer assumir isso e ele começa a enxergar uma coisa que, sabe, parece que é o subconsciente dele, não, mas é que eu vi que lá fora, de repente, o Dow Jones vai aqui, vai... Você ele fala, cria um cenário na cabeça dele, ele acredita naquilo. E você fala, cara... Tem 30 indicadores, ele pega um e acha que aquele quer se apegar naquilo. Sabe, pô, mas é autossabotagem, né? O cara fica ali alimentando uma coisa que ele sabe que tá errado. Eu já vi muita gente, cara, muita gente. Acho que em algum momento eu também já devo ter feito isso, não. Aqui nesse momento, de repente, vai, sabe... Acho que todo mundo já fez isso, né? Pra aprender, sem dúvida. Pra não conseguir dormir. E não vale a pena. E a gente usava muito o termo ilusão de ordem, né? Você cria um indicador, um procedimento que você se ilude que ele vai se repetir sistematicamente. A verdade é que isso não acontece, né? Quantos indicadores a gente já acompanhou para tentar operar índice, para tentar operar dólar, né? Já foi o mini S&P, já foi o ouro, já foi o petróleo, já foi taxa de juros, e de tempos em tempos isso muda, né? Você tinha algum tempo atrás, vamos dizer, um movimento conjunto das bolsas americanas e brasileiras, por exemplo. Então, o mini S&P saía na frente e você ia atrás. Mas de tempos em tempos lá sobe, aqui cai. Depende um pouco da interpretação, do raciocínio, do que está valendo no momento, né? Então você tem que ter a flexibilidade para tentar buscar o que está influenciando naquele momento, mas a disciplina para estopar se por acaso você errar. Porque pode ser que o raciocínio, vamos dizer, de acompanhamento de um ativo com outro referencial, naquele momento já não esteja valendo tanto. Então é muito o que eu digo, né? Você tem que estar livre, tem que ter mobilidade, né? E não se amarrar num raciocínio ou vamos dizer, num indicador, mágica, numa fórmula mágica, até porque ela não existe. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica está dentro de você, que é a disciplina de você tradear, equilibrar ganho e perda, equilibrar bem o risco, tentar alongar um pouquinho o ganho e tentar cair fora o mais rápido possível, né? Mas essa questão de indicadores e de referenciais, elas mudam ao longo do tempo. Muito legal o que você acabou de falar. E isso eu posso dar um exemplo próprio, né, que eu vivi, que eu operava muito índice, muito lá embaixo na roda, no pregão. Acabou em 2009, eu subi para o eletrônico, qual que era a minha cabeça? O mercado é o mesmo. Eu sou ganhador, eu sei como funciona, eu sei o que eu tenho que olhar. Então, eu olhava o S&P, né? Vamos lá, o S&P está caindo, os papéis caem, o Ibov cai, eu vou vender o índice futuro. Então, quando eu fui para o eletrônico, eu operava muito grande, né? Tu sabe? No eletrônico, meus primeiros cliques no eletrônico, tipo, vamos começar, não foi no mini, porque eu já vim de um operacional grande, então eu operava, batia 100, batia mais galo, e o mercado não caía. Eu começava a olhar, falava, cara, eu tô olhando a mesma coisa que eu tava olhando há meses atrás. Por que não cai? Eu vendia. O que tinha agora, nesse momento? Robôs. Então, era uma coisa que lá no pregão não tinha, né? Sem dúvida. Então, você começava, eles absorviam os meus lotes de uma maneira, e eu tive que aprender isso de uma maneira muito sofrida, que os parâmetros mudam, perdendo dinheiro. Então, isso é complicado. Então, daí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Perdi 1, 2, 3, 4 dias. Falei, não, peraí. Então tem alguma coisa errada. Eu tenho alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar, porque o mercado tinha mudado. Tinha outros parâmetros a serem observados. E eu fui me adaptando nisso, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Essa transição de 100% pro eletrônico, acho que a grande maioria teve que se adaptar à nova realidade, que foram a enxurrada de algoritmos que entrou no mercado. Então, eu também operava muito e tive que diminuir meu lote drasticamente e me readequar à situação, ao cenário atual. E acho que está evoluindo cada vez mais, né, Roberto? Só para dar um adendo da galera que subiu do pregão pro eletrônico,
que tem gente que não entende, igual o Alisson, que já operava com mais de 100 lotes, do Grande, que é muita gente, todos os operadores especiais naquela época também eram pelo menos 100 lotes, tá, por boleta. Quando a gente vê hoje um índice futuro, quantos contratos são negociados? Entendeu? Lá no pregão era 150, 200 mil. Quando a gente subiu em 2009, eles passaram a ser negociados 60 mil, 80 mil. Então você está falando de uma queda de quase 50% da liquidez. Perde liquidez. Então você tem que entender, se o mercado diminuiu 50%, naturalmente eu tenho que pelo menos diminuir 50%. No mínimo, né? É claro que é difícil para a gente aceitar, pelo quê? Pelo costume que você tem de histórico, fazer, sem de dar dúvida. certo. Mas é adaptação. E cair fora rápido. Se está dando errado, cara, se a gente está só errando, a gente tem que parar e ver no que a gente está errando. Porque você tem um trabalho vencedor de anos numa sequência. Acho que isso foi muito difícil e muita gente deve ter ficado pelo caminho por isso, porque também achou que era fácil. Né? Acabou, agora vamos lá, é fácil. Mas a enxugada no mercado... Acho que é até legal, Roberto, comentar a diferença de quem conseguiu se manter, sobreviver, né, até hoje, e quem ficou no meio do caminho aí por quê, né? O Roberto até tem mais propriedade para... Claro. Não tem dúvida, né? Mas eu acho que esse é um ponto bastante interessante, que eu acho que até está muito relacionado à profissão de trader, né? Se ela tem, vamos dizer, uma característica emocional e comportamental afeita a correr esses riscos. Porque se não estiver disposto a correr risco nos nossos mercados, não vai conseguir se desempenhar. Não tem sucesso. Não tem sucesso. A nossa profissão é risco puro. E como equilibrar esse risco um pouco, né? Eu acho que tem muito a ver com a característica pessoal de cada um e especialmente para quem está começando, algumas regras muito importantes, que é estopar, que é balizar o tamanho da posição, né? O tamanho da posição te dá agilidade para você estopar rápido. Se é uma posição muito grande, você começa a ver o financeiro que você está perdendo, cada vez você se retrai mais para estopar. Então você precisa, especialmente no começo, ter uma posição pequena para reconhecer um erro pequeno e cair fora o mais rápido possível. Mas eu acho que a profissão de trader, Felipe, ela tem, além de todo o charme, né? E vamos ser francos, ser trader é um troço, se você está indo bem, maravilhoso. Eu acho que é a melhor profissão do mundo. É maravilhoso, né? Você ganha dinheiro e para quem vai bem mesmo, são números muito interessantes. Você tem flexibilidade de horário, você comanda teu horário. Ao contrário, talvez, de outras profissões que você tem um horário rígido, você tem uma série de dependências. Você depende do fornecedor, depende do cliente. Se você é um funcionário, depende da condição que você trabalha. Você tem uma série de limitações. O trader, não. O funcionário ele tem. Né? Não é verdade? Mas aí tem uma questão importante. Nós não podemos botar a culpa dos nossos prejuízos e dos nossos erros a ninguém. O resultado e o nosso desempenho, ele está nas nossas mãos. Sim. Nós não temos ninguém para culpar. Você acabou o dia perdendo dinheiro, a culpa é única e exclusivamente sua. Então eu acho que essa avaliação que vocês comentaram, o Neto acabou de falar, eu às vezes paro, faço uma análise, o Alisson falou também, não está indo bem, sistematicamente o resultado não tem sido bom, precisa parar e reavaliar o que está fazendo. Claro. Porque a estratégia está errada. Está errado, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante, Felipe, é você estar avaliando as suas operações, estão indo bem? Ótimo, como é que eu posso aperfeiçoar? Estou indo mal? Alguma coisa está errada. Aí é trocar ideias, buscar gente com mais experiência, ligar na corretora, trocar ideias e procurar ajustar essas operações. E tem muito ajuste que tem que ser feito, mas eu diria que esse é um charme grande da nossa profissão, né, Felipe? O resultado está nas nossas mãos. A produtividade. Só não é verdade, né? Depende da gente. Você sai feliz e vencedor todo dia é uma coisa impagável. Impagável. Lógico, a gente trabalha pelo dinheiro. Sem dúvida. O objetivo é sempre o resultado positivo. Sim. Mas se sair feliz, fazer o que você gosta, eu acho que é bom, né? Participar da operação também é um negócio muito, né? Do trade, mercado, acertar. E é gigante, um negócio gigantesco que você está ali participando ativamente. Tudo bem, a gente é pequeno, um grão dentro de um universo gigantesco, mas poder fazer parte de um negócio que é fantástico, como você falou, um charme, lúdico, assim, um negócio que todo mundo quer aprender, quer fazer, você tá ali todo dia, isso não tem preço. Às vezes a gente depende de segundos, né? Exato. A galera não entende, é tão bom. Às vezes é uma abertura ali, já resolveu, né? Acho que o que mais difere, né, a nossa profissão da maioria é que nenhum dia é igual ao outro.
Né? Você Exato. chega, você não sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu, o Neto, e da escola que a gente vem, provavelmente deve ser parecido, a gente dificilmente dormiu posicionado. A gente, pra quê? A não ser que você tenha uma carteirinha de ações, ok, não tem problema, mas sabe, um dia Uma coisa que você começa após acredita o e não outro, vai sabe? seu financeiro mudar. Então, isso é muito louco. O que vai acontecer? Não sei. De repente você está operando atentados, de repente você está operando, aconteceu algo na política, ou sei lá, sabe assim, você não sabe o que vai acontecer. Isso é muito legal. Acho que isso é o que me fascina, assim, sabe? Não sei se eu conseguiria, acho que não conseguiria, na verdade. Acho que ter, sabe, uma rotina de fazer todo dia a mesma coisa, porque É difícil. acho que seria bem complicado. E a energia é boa, né, cara? É bom você ganhar, você perder, você participar, você trocar, você ver uma coisa diferente. Acho que o legal do trader é que ele sempre está aberto, né? Não tem dúvida. Mas eu acho que tem um ponto interessante aqui, eu estava refletindo um pouquinho, Alisson, essa questão de day trade e de posição, né? Eu acho que ela fica muito alinhada à questão de risco, né? O day trade, você tem realmente mais ele na mão, né? Você está ganhando, você vai tentar alongar, e você está perdendo, você vai estopar. Está na tua mão. A posição é o que você falou. Às vezes você sai posicionado de um dia para outro, você não tem na mão o que vai acontecer à noite. Eventualmente pode acontecer um fato relevante aí, completamente imprevisto. Então pode, de certa forma, prejudicar muito a tua posição. Mas também pode ajudar. Eu, de certa forma, de vez em quando, eu tentava fazer um pouquinho de posição. Por quê? Porque a posição, quando você acerta, ela dá uma alongada no teu resultado que você não permite no day trade. Você concorda? Você não vai ganhar 10 pontos no dólar se toda vez que você acerta, com 3 você zera. Não dá para ganhar 10 se com 3 você já está pondo no bolso. Exato. Agora, a posição às vezes dá essa condição. Ela te tira da mão a condição de zerar. Né, no day trade com uma pontuação fixa, você vai para o risco da posição. Então eu às vezes acho que uma posição equilibrada, com um pouquinho de risco, às vezes pode ser uma estratégia interessante. É que tem os dois lados da moeda também. Sem dúvida, Você pode, sei lá, ficar vendido no dólar hoje, amanhã é uma notícia muito ruim. É um desastre. É um desastre. Aham. Eu, no meu caso, na Interfloat, eu passei posicionado 5 vezes em 10 anos, foi muito. E geralmente passava posicionado, que ainda era no pregão, e pô, apareceu um lote ali, você ficou nem porque você queria, mas aconteceu. Mas no meu estilo, eu acho que mais parecido com vocês, eu não fico Mas posicionado. o que eu acho legal é o seguinte, quando você acerta a posição, principalmente, quando você erra é horrível. É horrível, Primeiro é você não horrível. quer zerar, Já é um depois ela te desastre, atrapalha né? o day trade, aí vem Exato. Atrapalha teu dia inteiro. Atrapalha mesmo, atrapalha. É Agora, muito quando difícil você acerta, separar. você pega um fio do mercado, Pô, aí já que é uma delícia. Que ali você vai ficar 3, 4 dias batendo só. Batendo, batendo, e vai conseguir. E a hora que você zera, você fala, pô, beleza, acabou. E é bom parar, né? Não querer ficar posicionado todo dia. A gente brincava que quando a gente zerava uma posição muito grande de lucro que dava certo, o outro dia era vir só pelo menos para ficar 0 a 0 e para ter uma continuidade. E não entregar, porque você fica mais abusado. às Se vezes. abusar, entrega. Essa disciplina é muito importante e o contrário é algo que a gente procurava monitorar muito em todos os clientes, todos os parceiros da corretora. Por quê? O contrário, quando alguém ou fazia preço médio exagerado ou operava num tamanho de posição muito maior que a capacidade, tinha um prejuízo muito grande. O que acontecia? Normalmente no dia seguinte não vinha para operar o mercado daquele dia, vinha para buscar o prejuízo do dia anterior. Então, de repente, no meio do pregão estava tendo um resultado ótimo, pô, fantástico para aquele dia. Mas o que acontecia? Não resolveu o problema do dia anterior. Então o sujeito continuava operando, aí devolvia todo aquele resultado, né? Ainda virava negativo, aí o emocional, vocês já imaginam o que acontecia. Né? Eu acho que não pode confundir a posição que você faz por opção ou aquele trade que você está girando no dia e deu errado e vira a posição. Exato, Aí é um pouco diferente, que é o que você falou, Roberto. O emocional no dia seguinte está completamente abalado, né? Viver o dia a dia, né? Trader é viver o dia a dia. O dia a dia, é isso. É o minuto seguinte ali, né? Da posição. Chegar com a cabeça aberta, tranquila. O que não é fácil quando você está tomando 20, 30 pontos para trás e você já pega uma abertura de queda, caso você esteja comprado, né? Por isso que não pode ter medo. Às vezes o Zapa brincava com a gente e falava, fecha o olho e zero. É isso. Fecha o olho e zero, que é tipo, é o cai fora. Você tá sem coragem, fecha o olho e zero. E como é que, vamos falar aí um pouquinho desse stop, como é que vocês estão lidando com o stop no dia a dia? Agora, vai você então. Hoje, do jeito que o mercado está, com essa volatilidade, oscilando 10 pontos, 15 pontos numa vez só,
eu acho que é fundamental ter o stop ali programado para você não correr risco. Dólar, né? Dólar. O dólar, no meu caso ali o dólar. Para não correr Você deixa risco o stop nenhum. na máquina, Eu Felipe? deixo o stop programado na máquina. Entrou, já está com o stop. Entrou, já está programado o stop e a zerada também já está programado. Óbvio que se mudou alguma coisa ali, dá para alongar um pouco mais para realizar o lucro melhor, aí eu cancelo e vou administrando. Mas o stop está sempre ali travado para não interferir no emocional, que acho que isso é o importante de tirar a hora que chegar ali eu zero, aí chega naquele preço você não zera, aí você alonga o stop, ou então você faz preço médio. Então o stop para mim é default, eu já sei o quanto eu vou perder, e isso é importante no trade ali no dia a dia. Bastante. E você coloca o stop na máquina no preço ou sempre abre um pouquinho de gordura? Vamos dizer, vem uma rajada ali, teu stop não consegue executar. Como é que você administra essa operação? No caso eu coloco uma gordura ali para se chegar naquele preço. Perfeito. Tem gordura para executar. É mais ou menos a mercado mesmo. Uhum. No meu caso ali eu tenho feito com 2 pontos o stop, 2 pontos, 2 ticks para dentro da fila e sai zerando, Okay. nem espera. Porque quem está acompanhando o dólar, vocês estão ativos também, tem movimentos aí que é indefensável, não tem como... O que a gente fez muito foi diminuir o lote e tentar ter uma sequência. Então, por exemplo, nós queremos ficar vendido no 40. Então, nosso stop vai ser no 45, 46. Só que se a gente percebe que veio para o nosso lado, a gente está conseguindo agredir um pouco mais. Lógico, lotes pequenos, mas estamos tentando pegar a sequência e não fazer preço médio. Isso... Entendeu? A gente não está fazendo preço médio porque ele está oscilando muito. Então, está dando muita oportunidade. Então, a gente diminui o lote e quando vai para o lado que a gente sente, a gente vai tentando aumentar um pouco e zerando. Será aquele negócio? Vendi a bola, bati a 8, eu compro a meia e fico vendido no bola. Perfeito. Vou aumentando. Entendeu? Tem tanta oportunidade que acho que não precisa fazer preço médio. Não tem dúvida, não precisa se amarrar numa posição. Inteiro, né? Mas é o que o Roberto falou, cara, quando vai pro seu lado você tem que sangrar. Isso é uma coisa nossa que a gente sempre teve. Foi pro seu lado também você tem que sangrar. Porque é ruim apanhar, né? Então vai pro seu lado, você bate. Puder bater, isso aí. Tem que vir, senão não tem por que você ser trader. E o que acontece com muita gente que está aprendendo, acho que quando lucra, já quer pôr no bolso, coloquei, não importa pra onde vai, tá no bolso, e quando perde, às vezes acaba fazendo o preço médio, faz o contrário. Então, torce muito. Acho que a regra tem que ser igual nas duas pontas, né? Sim. Só que a gente sempre tenta, lógico, estopar curto e na hora que vem pro nosso lado ser um pouco mais agressivo, né? Claro. Acho que isso é legal. Isso que é legal. Porque na hora que você erra, o mercado não vai ter dó de você. Porque na hora que você tá agredindo, acertando, por que você vai abrir ter? mão de um lucro maior. Exatamente. Sem dúvida. A gente viu ontem até na sua plataforma, no Flash, na hora que o cara compra o lote escondido, 23,5, 23,5, o blefe na venda, ele paga 25, o cara vai pagar 26, ele já paga 8. O grande player que ele fala, não, agora, negão, se prepara pra correr. Agora é a minha vez. Se prepara pra correr. Me fizeram suar agora, meu amigo. Isso a gente tem visto muito, né? Tem muita ordem fake, blefe. E isso a gente tinha no pregão, né? Pregão era basicamente blefe, ou seja, o que era a força do pregão? Era medir um pouco as ordens de compra e venda. Então, por exemplo, você estava comprado, a não ser que de certa forma você tivesse convicção que você ia vender, a gente ficava pregoando compra também, para que quem estava narrando o mercado, fulano compra, entrou mais comprador, acho que vai subir, porque você estava lá blefando na compra, mas é lógico que você queria vender. Então normalmente você apregoava a venda quando você tinha certeza que você ia vender, então você ficava tentando ajudar, e o eletrônico de certa forma tem muito disso, às vezes o eletrônico ele te chama para uma posição, porque você está olhando o book, e olha, aqui tem muito vendedor, e aí vem naquele preço, você começa a vender, tem muito vendedor, só que aquele vendedor ali é tudo mentira, né? Se der uma correria, ou cancela, ou toma, e você não tem condição de zerar. Então às vezes tem essa condição do blefe também, precisa estar muito atento, porque tem ordens que são colocadas na fila para induzir você a fazer justamente uma posição contrária da tendência, né? Então isso precisa olhar, e essa é uma experiência que a gente está procurando disseminar aí com o tape reading, o trabalho que vocês estão fazendo, que realmente é muito importante. Tomar muito cuidado com as ofertas. Às vezes as ofertas são mentirosas, né? A gente viu nos últimos 2 dias, primeiro comigo, depois com o Alisson e o Neto, nitidamente ali no book você vê que o sujeito quer comprar 1.000, não quer, ele está lá só forçando o mercado a subir para zerar, ou enfim, ou ele não quer fazer nada e quer só encher o saco.
mas tem que tomar muito cuidado mesmo. Isso está muito frequente no dólar, né? Os lotes gigantescos ali. A hora que chega perto do preço, sai todo mundo cancelando. Exatamente. O legal é que é muito igual ao pregão. As pessoas falam, pô, o pregão, né, faz tempo que acabou, mas é o que eu falo, no pregão a gente fazia face reading, né? Agora é tape reading. A gente fazia isso, esse tipo de leitura é igual. Cara, então, assim, a diferença é que lá era só uma fila, né? É. E hoje não, a gente consegue ver. 7,8. Exatamente. E aqui Porque hoje você já vê, né? já vê tudo, já vê né? os spreads. Porque as pessoas acham que é novo, né, Lombardi? A gente estava até comentando, as pessoas acham que fez tape reading, eles acham que, nossa, essa coisa que inventaram agora, sabe? Assim, leitura de book é uma coisa que agora está aparecendo. Na verdade, as pessoas estão se interessando agora mais, né? Mas, tipo, isso é uma coisa muito antiga, né, Lombardi? Sem dúvida, sem leitura dúvida. de fluxo, né? Os algoritmos foram desenvolvidos um pouco em cima dessa leitura de fluxo, né? Quer dizer, é algo bastante antigo, muito disseminado no mercado lá fora, mas para nós ainda é bastante incipiente, até porque o mercado eletrônico é incipiente no Brasil ainda, né? Até falando um pouquinho de leitura de fluxo, eu lembro que eu cheguei a ler bastante coisa sobre os algoritmos na época que tinha o pregão e tinha algoritmo que conseguia captar o volume, o som da roda e identificar, tá tendo algum movimento. Isso lá nos primórdios, né? Então, e houve a evolução, isso em Chicago, e houve a evolução que a gente vê hoje, que na verdade o que os algoritmos fazem nada mais é do que o tape reading numa fração de segundo, milissegundo, né? Lógico, a eficiência deles é muito, muito maior que a nossa, mas é a mesma coisa. Né? Vou contar uma pra vocês que a gente caiu uma vez, tomamos um esporro do Zapa pesado, muito comprador a 20, eu lembro que não sei que centena era, mas era 20. Aí tomamos 50 bola e meio, não fui eu que tomei, foi outro cara lá, que era da nossa equipe, tomou 50 bola e meio lá embaixo. E comprador, compra 1.000 a 20, compra 200 a 20. E aí entrou outro vendedor a 50 bola e meio de novo. Meu, o Zap, ninguém tá na linha, né, lá em cima, ninguém tá tomando 50 bola e meio, ninguém tá tomando 50 bola e meio, vende a bola e meio. Eu fui apregoar a venda a bola e meio. O cara que pagava 2.000 a 20, encostou no outro, Thiago a 20, vendo a 9. Eu consegui enfiar aquele lote lá, foi a 7 e depois já sai da roda, esporro um dia chorando em casa. Você vê como não dá pra cair no barulho, né? Tem que fazer sempre o que se acredita, o seu. Tem que ter uma estratégia de tentar identificar esses blefs, esses padrões, né? No dia a dia ali no book, que com o tempo a gente consegue desenvolver essa habilidade. Tempo né? de tela, né? Tempo de tela, é o que eu falo, não adianta. Por isso que é tão difícil a gente. Pô, não tem material, não tem livro, não tem nada sobre tape reading, porque é muito difícil você conseguir parametrizar isso em slides, né, Lombardi? Isso aí é no dia a dia, isso aí você precisa, claro, operar pequeno, acompanhar a tela, acostumar a vista. Né? Assim como as pessoas veem gráfico pela primeira vez, o que é isso? É candle, é Bollinger, é curva e não sei o que. Pô, isso aí, sabe, parece coisa de outro mundo e não é depois que você estuda. No tape reading não tem isso, né? Você precisa realmente, no dia a dia, né, doutrinar a tua visão e você vai perceber. É o que eu falo. Ontem eu disse também, eu acho que ele é simples. O tape reading ele é simples, mas não é fácil. Né? Sem dúvida. E é o dia a dia, né? O Roberto pode comentar, legal isso, porque às vezes a gente deu exemplo de corretoras ontem, mas para quem opera mesmo, não importa a corretora, né? Importa a quantidade de contratos que está saindo de um contra o outro. Volume. Isso, é o preço versus o volume naquele momento, que você sente o fluxo. Independente se é Bradesco, Pactual... Enfim, não importa. Não importa. O que você quer saber é o volume, está saindo contrato. A gente chamava burburinho, o barulho. Exatamente, que saía, que é esse volume escondido e que a gente aprende a ver. Isso é legal você comentar mesmo, sabe por quê? Porque nesses dias, dessa semana do tape reading, muita gente, bom, legal, vocês estão falando de tape reading. E quando a tela ficar cega? E quando ficar cego? Porque lá fora é cego. E que não sei o quê. Eles até comentaram, não, o Lombardi, por exemplo, não está nem aí para as corretoras. Ele quer saber do fluxo, quer saber do volume. Então acho que é legal até para as pessoas que têm essa dúvida, né, de book cego, no dia que a gente não souber mais se é UBS ou se é Itaú, como que você enxerga isso? Então, eu acho que essa questão assim ela é muito interessante, até porque a gente tem que sempre ter em mente que alguns formadores de mercado, e claramente a gente está falando aí dos grandes bancos, dos grandes players, nem sempre eles estão dando a cara para aquilo que eles querem fazer, né? Eu lembro na nossa época, né, Felipe, que a gente trabalhava no pregão, tinha o Garantia, que era uma referência. Todo mundo queria saber o que o Garantia está fazendo. Pô, o Garantia está comprando, vai junto, o Garantia está vendendo, e isso vai só mudando de patamar e de players que a gente vai tentando buscar para entender quem é que está comandando o mercado e quem é que acerta.
mas é exatamente um pouco, vamos dizer, essa camuflagem que eles dão para as operações. Vamos dizer, se o Bradesco está comprado, tem uma posição muito grande e ele tem a força, né, da corretora da marca Bradesco, é muito provável que as ordens de compra do Bradesco ele vai botar pela própria corretora e vai usar as pontas para vender, é natural. O Bradesco está comprando nada. Já está comprado. Está comprado pelas pontas, está botando a corretora do Bradesco ali, puta, Bradesco está comprando, vai comprar, toma um pouquinho pelo Bradesco, puxa mercado e está usando as pontas para sair. Então eu acho que isso é uma leitura muito importante, a gente tem que enxergar e o que vale? Vale para onde o mercado está indo, se está gerando fluxo, está gerando negócio e a tendência. Não adianta tentar adivinhar até onde o mercado vai ir vendendo no meio do caminho. Né? Eu acho que tem que ir na tendência, tem que ter uma leitura de fluxo, mas eu acho que o que é muito importante, porque a gente provavelmente tem muita gente hoje nos ouvindo que provavelmente está começando, está num estágio inicial, ou talvez não tenha nem se aventurado ainda a operar. Eu acho que tem uma mensagem para esse pessoal que está começando assim que é muito importante, é começar pequeno. Né? Talvez esses conceitos que a gente esteja discutindo aqui ainda sejam muito prematuros para grande parte das pessoas que estão nos ouvindo. Então, né, tem que começar pequeno, aprender, porque leva tempo. Qualquer coisa que a gente vá fazer, leva tempo para pegar né, a ginga, a forma de fazer. O treino, tem sempre um aprendizado envolvido. Então, se tem um aprendizado envolvido, vamos tentar pagar uma mensalidade pequena. Vamos tentar pagar pouco para o mercado, porque nós vamos pagar no começo. Então, é operar pequeno, estopar, ter um stop não só nas operações, mas ter um stop no dia. Então, perdeu um determinado valor no dia, escapou um pouquinho, fica de castigo no dia seguinte, não opera. Tem um resultado semanal negativo que você pode enfrentar, deu aquele resultado, pare também, mensal, saia de férias. Tem que balizar muito no começo essa questão de ter vamos dizer, um número que caiba no bolso para você não se machucar e acabar desistindo prematuramente do mercado. Né? Então, eu acho que para quem está começando tem que ter essa disciplina e tem que entender que vai levar um pouco de tempo para se acostumar ao mercado, para ter esses conceitos mais claros e para poder começar a botar dinheiro no bolso. Né? Porque não é um jogo, né? É uma história que vai seguindo, todo dia diferente, mas os princípios são os mesmos. Sem dúvida. Mas sem mesmo dúvida. Os princípios, acho que todo mundo aqui aprende todo dia, né? Todo dia o mercado muda e a gente tem que se adaptar, vai aprendendo coisa nova, ou muda um player, sei lá, entrou um algoritmo novo que está mudando o comportamento do preço de um determinado ativo. Então a gente está aprendendo constantemente e isso vale para todo mundo, quem está começando e para a gente também, né? Exatamente, leva tempo. Assim como o Lombardi falou, o que a gente percebe é que para você operar é muito fácil, né? Você manda um dinheirinho, você tem um home broker, você opera de qualquer lugar, né? Só que, hoje. por exemplo... hoje em dia. Então, assim, por exemplo, o cara estuda 5 anos para ser engenheiro. Né? O cara para pilotar um avião estuda 4 anos, para ser médico 7. Então a pessoa manda um dinheirinho, você faz o que? Eu sou trader. Entende? Não se preocupa com o educacional. Eu já vi muita gente quebrar e pegar trauma. Nossa, perdi, imagina, bolsa é pra louco, eu não quero nem saber. Mas calma, o que aconteceu? Tá? Então, leva tempo, é treino. Por isso que, como o Lombardi falou, tem que ser pequeno, tranquilo. Os mini contratos estão aí, não vai te quebrar, sabe? Não vai, né? Eu acho que isso até o Roberto foi sempre preocupado com o educacional, de tentar formar traders com embasamento, com não só ficar ali na teoria, mas colocar o cara no jogo, mas com uma estratégia, não simplesmente, vamos jogar o cara lá e ele começa a operar e pronto. Então acho que o Roberto até se envolveu muito com o educacional, porque acho que você acha isso importante, e realmente que é o que a gente está tentando criar essa nova cultura aqui do tape reading, como já existe na análise técnica, enfim. Então precisa de preparação, não é simplesmente chegar no mercado, vou comprar, vou vender, sem saber o que está fazendo. Tem que tem que estudar, tem que se dedicar, né? Exatamente. Mesmo porque o mercado é diferente todo dia, né? Faz tempo que a gente não vê, mas o Roberto viu mais que a gente, com certeza, aqueles limites de alta e limite de baixa. Eu acho que os últimos limites foram... Nas eleições, né? Nas eleições, né? Nós tivemos limite, né? Tivemos limite. No DI, a gente teve no dólar... Eu acho que no dólar a gente não tem limite faz algum tempo. Chegou próximo. Chegou próximo. No DI teve.
Alguns dias teve até, não foi só um dia não. E aí um mercadão. E o limite me traz assim um conceito que eu acho que a pior coisa para nós traders é nós estarmos numa posição e você não ter condição de sair dessa posição. Né, por conta de um limite, por conta, né, de uma situação... De um leilão. Você quer sair, mas você não tem condição de sair. Isso é uma situação assim traumática para qualquer um de nós. Traumática, obviamente, se estiver na posição errada. Né? Se estiver na posição contrária. Se estiver na posição favorável, é só alegria. Né? Eu lembro até um dia, teve acho que foi em 2007, deu um limite de baixa no índice. Eu lembro que o Roberto entrou na sala, ele falou, limite, pessoal, quem tá zerado continua, e quem tá posicionado cai fora, dá um jeito, porque acho que você falou, não dá nem para você ficar comprado nem vendido, porque pode acontecer tudo, virar para outro lado. Eu já vi mercado no índice na época da crise, o S&P tá 100 pontos negativo, virar 47 positivo e ficar muita gente ali com posição e não conseguir sair. Então, o limite porque quando vira, né, cara? É aquela estouro de boiada. Exatamente. Mas tem uma lenda antiga, vamos perguntar pro Lombo aí, os caras que ele já pegou uns 7 pregões de alta aí de dólar, de limite de alta, quando então, abriu a banda. Olha, é verdade, né? Mas aí eu aproveito para reforçar um pouquinho aquele conceito que eu estava comentando com vocês aqui, que é um pouco a questão da posição, né? Eu acho que o day trade está na nossa mão. A posição traz uma série de riscos adicionais, que é justamente essa condição de você não ter controle sobre o stop à noite, sai uma notícia, você não tem como estopar, vai estopar no dia seguinte. Mas também, às vezes, te dá uma condição de pegar esses grandes eventos. Então, eu tinha uma estratégia, eu acho que agora o mercado ficou mais difícil. Mas quando eu comecei, até esses anos, né, mais recentes, quando o mercado fechava muito próximo de alta ou de baixa, era porque o mercado havia consolidado alguma tendência, né? Ou ia sair alguma notícia, ou tinha uma tendência muito forte para o lado que o mercado estava indo. Então eu achava conveniente me posicionar a favor da tendência do mercado daquele dia. Por quê? Porque se isso se confirmasse, provavelmente ou ia sair uma notícia, vamos dizer, confirmando aquele movimento, ou provavelmente o mercado ia continuar. Aí eu conseguia pegar um gap de abertura que eu não consigo pegar no day trade. Né? No day trade eu 3, 4, 5 pontos eu vou estar matando no giro. Agora pegar uma abertura de 20, 30, 40 pontos a favor, só posicionado. E eu tive alguns eventos que isso deu muito certo. O meu primeiro grande ganho em bolsa, e eu vou te falar uma coisa, eu comecei, eu comprei o título de operador especial em 1987, mas eu vim para o pregão em dia 2 de janeiro de 1989. Com 3 meses eu já queria desistir. Eu trabalhava na área de marketing da Antártica. Eu estava quase ligando para o meu ex-chefe, falando, vê se você me aceita aí de volta, porque essa bolsa aqui não está dando certo. Eu quase fiz isso, Neto, quase. Mas aí eu comecei, e naquela época a pessoa física era que mandava no mercado, né? Então o mercado de índice ele era muito reduzido, era das 9 à 1, fazia 100, 150 mil contratos em meio período, e o grande agente do mercado eram os investidores pessoa física, né? Eram que comandavam as grandes operações. E o mercado ele fechava às vezes muito próximo da máxima, muito próximo da mínima. Eu comecei a me posicionar um pouquinho nesses dias. E aí meu primeiro grande evento foi na quebra do NAGE. Porque o que aconteceu? Nesse dia o mercado passou praticamente na mínima do dia, eu resolvi fazer uma pequena posição de venda a favor do fechamento, e aí veio aquela questão da liquidação, e aí eu peguei 5 limites de baixa de 10% na bolsa, sem precisar zerar. Na verdade, eu zeraria muito antes. É que no limite de baixa não me obrigou. Ali foi meu primeiro ganho. Já que vocês não querem deixar, né? Foi sorte, mas foi uma sorte parcial, porque eu me obrigava, nos dias que o mercado fechava próximo da máxima ou da mínima, me posicionar a favor. Uma estratégia. Então, como eu respeitava essa minha estratégia, eu acabei sendo premiado por essa sorte. Claro. Deste evento completamente atípico, né? Completamente imprevisível. E no caso do dólar também. Se vocês se lembram da desvalorização, nesse dia todas as corretoras compravam, tinham algumas poucas corretoras vendendo, em nome, depois a gente foi descobrir que na verdade era o Banco do Brasil vendendo e alimentando, mas já havia vazado a saída do Gustavo Franco. E o mercado passou praticamente na máxima do dia,
todo mundo comprando. Então eu lá no pregão, eu tinha condições de avaliar que o Gustavo Franco ia pedir demissão do Banco Central, não tinha a menor ideia. Aliás, eu diria que a gente não deve ficar se amarrando a essas notícias durante o pregão, senão é aquilo que vocês falaram no começo. Você se amarra numa tábua de salvação só se estiver dando errado, porque se estiver dando certo, você já zerou. Se estiver dando errado, você começa a procurar justificativa nas notícias, para falar, não, pô, mas a notícia está justificando minha posição aqui. O mercado está errado, mas eu estou certo. Olha isso aqui, como é que está caindo se tem que subir? Então você começa a se amarrar as notícias. Eu acho que as notícias, durante o pregão, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Mas então, no câmbio, respondendo a tua pergunta, né, o que aconteceu foi isso. Um dia antes da desvalorização cambial, o mercado passou praticamente na máxima. Aí eu aproveitei, tinha uma gordurinha do day trade, falei, vou sair posicionado. Aí veio o anúncio da saída do Gustavo Franco e a gente pegou seguidos limites de pregão de dólar em alta. É sorte, pelo fato, mas premia a sua disciplina. Concordo. Perfeito. Não é verdade? Claro. Perfeito. Você tem muito mais chance de fazer um arremesso se você treinar 10 por dia do que um cara que chegou e vai Perfeito. arremessar Isso, uma. isso aí. É um treino, Exato. é estratégia, né? Você era operador especial. Eu acho legal você falar o que era um operador especial. Tá? Porque acho que deve ter muita gente que deve estar falando, pô, mas como assim? que é isso, ele era especial por quê? Ele tá se achando especial. Acho legal você comentar. Você comprou um título. Exato. No começo da BMF, a BMF ela foi criada basicamente nos moldes da Bolsa de Chicago, na CME, que hoje, inclusive, tem uma participação cruzada, né? A CME tem participação na BMF Bovespa e vice-versa. Então, a BMF ela foi criada nos moldes da Bolsa de Chicago. E lá havia a figura do scalper, né, que era a pessoa física autorizada pela Bolsa a frequentar o pregão e operar para si, ou eventualmente até fazer brokeragem para corretora. Então o operador especial, em alguns casos, era minoria, porque todo mundo queria operar para si mesmo, ninguém queria ficar operando para corretora. Né? Mas nós tínhamos alguns poucos scalpers que não operavam para si, eles prestavam serviços para a corretora e repassavam essas operações no final do dia. Mas a grande maioria operava para si, frequentava o pregão e operava para si. E lá era uma vantagem competitiva, né? Porque o que a gente tem que é definir uma estratégia e buscar uma vantagem competitiva em relação àquilo que você está fazendo. Exato. E o operador especial no pregão tinha uma vantagem competitiva imensa, porque era uma roda, ofertas para tudo quanto era lado, então você tinha agilidade de tomar decisão antes. Você percebia um movimento de compra ou de venda, você focava ali alguém na contraparte, fechava e acabou. O sujeito que estava na mesa tinha que receber, que estava operando de casa, por exemplo, de um escritório, tinha que receber a informação do operador de pregão, tinha que retribuir a ordem, o operador da mesa tinha que passar para o operador de pregão. Pô, até isso acontecer, mercado já era. Né? Você arbitrava o tempo, né? Arbitrava o tempo. Então, o que o operador ganhava? O operador especial ganhava? Ele ganhava essa agilidade de poder tomar a decisão rápido, né? Muito mais rápido que quem estava na mesa ou à distância, executava e quando vinha essa ordem da mesa, ele aproveitava, zerava a sua posição. E a gente tem uma outra vantagem, que essa vantagem acabou com o eletrônico, né? Que ali você tinha as ordens distribuídas. Então alguém tomava de um lado, você tomava do outro, né? Porque o sujeito não conseguia tomar todos os lotes na roda ao mesmo tempo. Então isso era uma vantagem boa para gente. O sujeito tomava lá, você tomava aqui. Isso acabou no eletrônico, né? Porque o sujeito não toma não só todo o lote a 8, como já toma 8, meio a 9, não toma o sobra seu nada lote, pra gente. então. Toma o seu lote. Então, a gente tinha, eu diria que o pregão, ele dava uma vantagem competitiva para a pessoa física que estava ali embaixo muito grande. Essa vantagem competitiva, ela acabou com o eletrônico. Mas o eletrônico é um outro cenário, é uma outra realidade, talvez tenha trazido para nós outras vantagens que claramente a gente não tinha no pregão também. Acho que a condição de igualdade, de acesso à informação para todo mundo hoje é equalizada, né? O que não tinha antes, né? De clareza, né? Eu lembro que eu nunca fui do pregão e eu ficava na mesa com um operador de pregão e eu percebia que a simetria de informações era diferente, né? Quem estava lá no pregão estava vendo o fato ali na hora. A gente tinha esse delay de assimilar a informação, tomar a decisão, enquanto vocês lá embaixo já
decidiam, tomavam decisão Então, e é daí tava que vem feio, o né? scalper, né? O operador especial, então nada mais é. Porque tem muita gente que é scalper, né? Eu quero fazer operação scalper, mas a pessoa nem sabe o que é scalper, de onde vem. Então, pô, é uma baita aula que a galera agora vai falar, é daí que Não, vem, e agora já sei. pra É muito esclarecer, né, legal, Roberto? muito legal. Os títulos de operador especial também, no começo, eram para dar liquidez no mercado, né? Que foi Exatamente, criado o é. operador Esse especial. era o intuito, né? Esse era o intuito intuito. era né? esse, Cara, a gente exatamente. operava, cada um operava para si, mas era para dar liquidez no mercado, para fomentar mais a liquidez. Exato. Tanto que os operadores especiais, eles tinham uma participação no volume, especialmente no índice, porque o índice sempre foi um contrato mais afeito à pessoa física, né? Especialmente no começo. Agora, eu acho que essa transparência do eletrônico, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, está desmistificando um pouco esse negócio de só tem oportunidade em bolsa, só tem oportunidade no índice. Muito pelo contrário, pô, tem oportunidade no dólar, talvez tenha oportunidade de DI, mas, pô, uma DI, taxa de juros, pô, isso é mercado para banco. Mas será? Será que às vezes o perfil de um trader não é mais afeito ao ritmo do mercado de DI? Pô, o que oscila aquele troço lá é impressionante. absurdo. Tem entrada, tem saída. Então, eu diria que cabe muito a cada um que está começando, quem opera, avaliar se o seu perfil está adequado àquele tipo de Perfeito. volatilidade do ativo, aquele contrato, né? E outro ponto interessante, é o que a gente sempre diz, opere aquilo que vale a pena. Não fica perdendo tempo em ativos que não tem liquidez, não tem volatilidade, se amarrando com o mercado do jeito que está, a pessoa lá pega um ativo, parece que casa com aquele ativo, não consegue operar. Pega amor, né? Pega amor, não consegue operar nada além daquilo que está operando. Então é isso que eu digo, né? Avalie o que você está fazendo, está ganhando dinheiro, está indo bem, continua. Não está, pô, rever tua posição, parte para outra, né? Tem que ser, né? Tem que ser, não tem, você não tem muita opção também. Se está indo mal, você tem que procurar alternativas e achar onde você possa se desenvolver. Roberto, você comentou de vários pregões em limite de alta que você pegou, que ganhou dinheiro. Conta agora alguma coisa ao contrário, que deu tudo errado e perdeu as estribeiras e falou, pô, agora aqui eu me ferrei. Que deve ter acontecido. Não, mas, pô, olha, e aconteceu recente também, do jeito que está essa volatilidade do dólar, de vez em quando... Para o pessoal também saber que existe o outro lado da moeda. De vez em quando escapa, né? Mas eu vou até aproveitar esse momento, né, que foi... a desvalorização do dólar foi em 99, né? Com a saída do Gustavo Franco, e logo na seguida veio bolha, veio o Chico Lopes, que né, teve uma passagem muito rápida pelo Banco Central, e na sequência veio o Armínio Fraga. Né? E aí o dólar esticou até, eu lembro, era uma sexta-feira, foi a primeira vez que ele bateu R$2. Né? Eu, antes de bater R$2, eu comecei a vender. Falei, pô, no R$2 não vai passar. Eu achava que era impossível, pô, vai bater R$2. Então, quando comecei a vender no 90, aí rompeu um pouquinho R$2, eu virei a mão comprado, e naquela época tinha intervalo da hora do almoço. Né? Um pouquinho antes de fechar o pregão, eu zerei tudo e virei a mão comprado. Falei, pô, vai dar almoço, agora vai dar rali. Rompeu os R$2, esse Banco Central, esse Armínio Fraga não está fazendo absolutamente nada, pô, o negócio vai dar uma estourada, eu vou buscar todo o meu prejuízo. Aí fui para a corretora, que era ali pertinho, né? A BMF na Praça Antônio Prado, a corretora era na Rua Boa Vista, em 5, 10 minutinhos eu ia para lá, eu tinha uma salinha que eu almoçava. E tinha um terminal que eu acompanhava as cotações lá de fora, né? E tinha o dólar comercial, que continuava operando a despeito do futuro parar. Aí sentei ali para pegar o meu almoço, tinha fechado a R$2, o pronto estava muito próximo do futuro. Aí sentei ali e tal, chegou meu almoço, fui dar uma olhadinha no pronto, R$1,96. Eu falei, pô, liguei lá pro pessoal de tecnologia, porque você sabe que o erro das nossas operações sempre é do pessoal de tecnologia. Culpa do TI. A culpa não é a culpa é do pessoal de TI. Aí liguei e falei, pô, meu terminal aqui tá parado, não tá funcionando, deu pau. Ele falou, não, doutor Roberto, o negócio aí tá funcionando bem, tá tudo certinho, pô, tá atualizando, aqui tá voando. Eu falei, pô, mas não é possível. Aí peguei lá nas notícias, Armínio Fraga anuncia primeiro leilão de spread do dólar. Pô, eu diria que esse almoço não caiu muito bem. Mas o que vai fazer? Arregacei as mangas, voltei para tarde, o mercado abriu, tinha fechado a 2, abriu a 1,940, vendedor. Eu fechei os olhos, devolvi tudo que eu estava comprado. Toca ali pau. Neste dia era o maior prejuízo da minha história na Bolsa. Né?
Mas aí comecei a trabalhar, fui trabalhando, fazendo o giro, falei, pô, agora já tá, vamos embora, vamos trabalhar. E o mercado estava volátil, dando chance. Nesse dia eu consegui. Ele passou praticamente na mínima do dia, justamente por conta dessa notícia do leilão de spread, né? Eu consegui reduzir 50% o meu prejuízo e saí vendido para segunda-feira. Na segunda-feira, o mercado deu um gap de baixa, porque aí veio a notícia, já era consolidada, mas sinalizou que o Banco Central ia atuar nesse patamar e não ia deixar o mercado subir. Então ele deu um gap na segunda-feira de baixa. Eu, graças a Deus, no gap, na minha posição, eu consegui recuperar praticamente todo o prejuízo. Mas essa sexta-feira, o primeiro dia de anúncio de leilão de spread do Armínio Fraga, foi momentaneamente o meu pior dia no pregão. Eu passei uma feia uma agora vez. fale um pouquinho você. Agora Eu passei uma feia uma vez, eu passei uma feia. Estava comprado no índice a 72.400. Que saudade desse Que saudade preço, é hein? isso que eu ia falar. 72.400. Eu estava comprado, começou 400, 450, 400, 350 vendedor, 300 vendedor. Cara, eu virei vendido a 72.250. O último 50 lotes que eu bati ali, o cara do lado levantou e falou, compra 3 mil. Saiu o segundo upgrade da Fiat. Nossa, 2007. eu lembro. Compra 4 mil, 2008. 2008. Compra 4 mil. A hora que ele falou compra 4 mil, cara, não tinha vendedor no 500, meu. Tinha da 500. Aí entrou um cara da Link, de fora da roda, compra 500 a 500, 74,500. De repente todo mundo calou. Eu falei, meu, aquele sentimento, vem da 500. Um cara que nunca tinha fechado em mim, Thiago, 100 a 500. Nunca. Eu falei, comprador. O cara falou, ninguém tinha. Eu vendo a 1.000. Ninguém de novo, aí veio a venda a 1.000. Mas, cara, foi um lance tão louco, porque eu tava comprado a 72.400. A hora que eu bati o último 50 lotes que eu virei vendido, subiu na minha cara 2.000 pontos. Nossa. Aí depois eu zerei na máxima. A sorte foi que eu consegui vender os 100 lotes de volta. E aí peguei a queda. Mas foi o último dia, depois só caiu, que era o Opportunity, começou a vender pra caramba. E só caiu. Esse dia fechou 71.600, aí a bolsa desandou e a gente viu o que aconteceu, né? Mas foram, acho que foram segundos. O último 50 lotes, a hora que eu bati aqui, o cara da Link levantou, compra 3 mil. Nossa. Do meu timing ali por o segundo upgrade não era esperado, né? O primeiro já estava na pauta, mas quando veio o segundo, que era da Fiat, pegou todo mundo de calça curta. Aquilo na roda, né? Não com tinha. Silêncio Não tinha, porque a gente foi treinado muito para usar pra zerar. Então eu falei, não tinha. E os caras pagando. E a galera em pé. A galera ficava em pé, você falava, e agora? E agora, né? Esse dia, cara, tremendo, xingava o cara da linha. Depois tudo deu certo, porque a venda veio, acabei mais. Cara, que... Voltou a oscilar. No meu caso, como eu fui sempre na mesa, né, nunca operei lá embaixo, logo na transição ali quando começou os algoritmos e tal, eu estava insistindo numa estratégia que, não, sempre fiz isso assim e vai dar certo, E aí nesse dia, tudo dando errado, operando de 200 lotes no índice, padrão, tomava para cima, batia para baixo. Enfim, no primeiro dia foi o meu maior prejuízo, e no dia seguinte também eu dobrei o prejuízo, tentando recuperar o prejuízo do dia anterior. Operando por vingança ali, enfim. Foi o meu pior dia aí, disparado no mercado. E teve outros dias, lógico que menores, mas acontece, né? Enfim. E às vezes começa de uma maneira assim que você não quer. Indisciplina pura. Você fez uma comprinha ali para zerar um pouquinho melhor, para botar não resultado bom. Puta, aí começa a tragédia. Não zera, não está, agora caiu muito, caiu mais. Aí você começa a ver o troço aumentar e zerar agora é um prejuízo muito grande, não dá. Né? Esse dia, eu lembro, acho que para frente com 5 mil reais, eu devolvi 1.500 reais, eu falei, não, eu vou buscar. E aí... É sempre quando está ganhando. Aí foi virando. Eu lembro que até o Fernando tinha acabado de começar, do meu lado ali, com a parte de tecnologia, enfim. Ele olhava e ele não acreditava. Eu falei, ele tá maluco, ele tá fora de si. O que eu faço? Ele era novo, não entendia direito. Aí perdi totalmente o controle. Eu lembro que esse dia eu cheguei em casa apavorado, falei, nossa, eu não sei mais fazer isso. Aí a cabeça começa... Vou fazer outra coisa da vida. O que eu vou fazer da vida agora? Só sei fazer isso, minha vida é o day trade. O pior do resultado negativo pesado
não é só o financeiro, e sim os próximos meses. Eu lembro que esse dia eu estava operando com 200 lotes na boleta, e no dia seguinte, que virou o mês, eu lembro que foi um carnaval, não esqueço, foi em 2010. Eu lembro que no mês que virou, eu estava operando de 5 lotes com medo. Aquele medo absurdo. Nossa, agora... Não posso mais deixar escapar. Exatamente. Perde a confiança. Você perde a confiança. É o primordial. E aí o importante de operar pequeno para você justamente não deixar o emocional interferir. Não te abalar, né? Exatamente. Você falou, tem essa questão de agenda, não sei, acho que é interessante vocês contarem um pouco a experiência de vocês. Mas hoje, por exemplo, está na véspera de feriado, né? Esse negócio de véspera de feriado, véspera de sair de férias, a gente às vezes dá uma relaxada aí na disciplina, né? E acaba fazendo uma bobagem ou estraga o final de semana ou estraga férias. Eu acho que essa questão a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e eu também, às vezes acontece, normalmente dá errado. Quando você já atingiu um resultado no dia e resolve dar mais uma operadinha. Você pensa, não, pô, esse resultado está ótimo, vou desligar e agora vou tocar outra coisa. Aí você olha para a tela, mercado pegando fogo, não, é a última. Só mais uma. Só mais uma. Saideira. Pô, aí que começa Aí que o vem. desastre, né? Então eu acho que assim, esse nosso dia a dia, ele é muito sensível a uma indisciplina. E parece que se a gente faz um negócio errado, o castigo vem. Na hora. Exato. Né? Na hora. Parece que é exatamente para te dar uma hora. lição. Para te dar uma Pra lição. te dar uma lição. né? Agora você vai aprender, porque eu fiquei uma época, eu lembro que eu falei, cara, eu preciso pôr uma regra de financeiro, porque eu operava, se eu tô indo bem, eu opero até 6 da tarde, se eu tô indo mal, falei, não, eu tenho que colocar limite tanto pro prejuízo como pro lucro, porque eu acabava devolvendo muitas vezes, no período da tarde principalmente. Eu ia muito bem de manhã, peguei uma época que abriu o dólar, 9,5 eu fazia minha meta. Né? Já como autônomo, operando para mim mesmo, eu falo, caramba, beleza, 9,5, eu ia pro parque. No dia seguinte, Mesma coisa. meta feita, vou jogar um tênis. E depois, no dia seguinte, meta feita. Você fala, cara, eu vou fazer o que no resto do dia? Não, eu vou embora, tá vendo como é ser disciplinado, não sei o quê. Chegou um dia que eu falei, cara, tem penhor às 11, tem não sei o quê, eu não vou embora não, cara. Agora, sabe assim, o que aconteceu? Um mês e meio embora. Foi o mês embora, entendeu? Então é complicado, né? Você tem que respeitar exatamente o que você se propôs a fazer, porque... Estratégia e ter definido. É estratégia, exatamente. Eu também sempre coloquei meta tanto para frente como para trás e respeitar, né? Isso é importante. Como o Roberto falou, às vezes dá uma escapada, fica uma semana ali fora na geladeira, esfria a cabeça para no dia seguinte não voltar e fazer as burradas que você fez no dia anterior, né? Aqui no nosso trabalho, principalmente, a cabeça é tudo, né, cara? É É fundamental. Por isso que é bom sair de férias de vez em quando. Como é que vocês lidam com essa questão assim de férias? Vocês têm uma programação ou uma fase ruim, vocês saem? Como é que é você, Felipe, por exemplo? Como é que você faz? Como é que você lida com essa questão? Pegou uma fase ruim, o que você faz? Quando eu pego fase ruim, eu paro para primeiro analisar o mercado, o que eu estou fazendo de errado. E fico na geladeira mesmo, olhando ali, eu fico tentando enxergar o que eu fiz de errado e tentar me adaptar, porque o mercado mudou alguma coisa que eu não consegui captar. Filtrar. Consegui filtrar isso. Mas eu fico fora, se eu não tiro férias, eu pelo menos não opero. Eu tenho essa disciplina de ficar de fora para não fazer burrada. Final de dezembro, eu nunca opero sempre quase. fora? Tô sempre fora. Julho a gente pega uma semana cada um aí. E quando você dá uma errada ou você não tá bem, você fica uns 3, 4 dias, pega um feriado, viaja um pouco, respira e volta, para ter energia também. Exatamente. E é muito bom dar uma parada, não é, Alisson? sim. Essa parada é sempre muito boa. Você volta, né? Parece que no primeiro treino já começa a recuperar a confiança. Você tira a cabeça higiene, da piscina, né? É. Pouco. Você sai, você olha, você respira. Não, parar é sempre bom. Não tem problema. Porque assim, você com o carro parado, você nunca vai bater. Né? Então, tranquilo, você consegue olhar de fora. Isso eu particularmente não consigo. Só que a minha indisciplina quando eu devolvi era porque eu fazia financeiro, eu podia continuar operando mini. Eu podia diminuir o meu lote. Já que eu vou ficar, fica de 2 do mini, 3, não tem problema. Continuar participando. Eu não tinha essa disciplina na época. Então eu falava, não, então eu vou operar. Aí você devolvia o que você ganhou, você falava, não, vão me devolver o que. Aí você triplicava. Aí eu tive uma época que eu ligava e falava, meu limite de perda é X, hein? Me bloqueia. Chegava no X, rápido, né? Chegava no X, bloqueou. Aí se eu ligava lá, dobra o X. E dobra o X e falava, cara, o que você tá fazendo? E saía perdendo
sabe? Você fala, pô, o que eu fiz? Devolvi um mês, sabe? Mais uma vez. Então você, sabe, você vai aprendendo, entendeu? Graças a Deus existem uns minis, você não precisa sair do mercado, né? Então, a gente vai se adaptando. É muita energia, né, Roberto? Pode falar, é muita energia, viver bem. Pode falar o que quiser, mas eu acho que o fundamental de um trader ou de qualquer pessoa, a profissão, é saber viver bem, aproveitar, fazer o que você gosta. E quando você não está bem, é o que você fala, tem que viajar, cara. Você tem que sair. Usufruir o resultado que você teve ao longo do tempo, né? Porque você vai sair ou por bem ou por mal. Ou por mal, exatamente. É melhor sair por bem. E a gente, você pode falar mais que a gente, acompanhou quantos caras que saíram por mal aí, infelizmente, né? Mas saíram por mal, por teimar, por vários fatores, né, Roberto? Então, acho que essa é uma mensagem importante, né? É uma profissão que ela está cheia de oportunidades, né? Dá para você se desempenhar bem. Quem vai bem consegue números muito interessantes. É lógico que esses resultados eles não vêm no curto prazo. Acho que esse assim, é um ponto muito importante. Não dá aqui para ninguém vender a ilusão que a profissão de trader ela é uma profissão fácil. Que quem começa no dia seguinte está ganhando dinheiro. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem muito importante. Dá para ganhar, dá para se desempenhar? Dá, mas é muito difícil. Provavelmente a grande maioria não consiga ter esse desempenho e esse desempenho positivo ele não vem no começo. Então acho que essa sim é uma mensagem muito importante. E eu ouvi muita gente, porque o trading é uma questão emocional, você lida com números financeiros altos, você está lidando com o seu sentimento de acertar e de errar a todo momento. Então eu vi, infelizmente, não foram números assim que eu diria que foram muito elevados de traders, mas traders que, por conta de não saber lidar com o prejuízo, destruíram a sua vida, né? Perderam tudo que tinham, talvez tenham perdido até a questão mesmo familiar, casamento. Então essa questão de lidar com o trading no dia a dia e não conseguir se desempenhar é uma questão emocional relevante, né? Então, acho que a gente aqui tem que sempre ter assim, uma mensagem muito conservadora, muito realista. Dá oportunidade? Dá para ganhar? Lógico. É fácil? Não. É muito difícil. É uma jornada longa, né? É quase que uma maratona, não é verdade? Porque não tem bobo, não é 100 metros rasos. Né? É uma maratona. O sujeito que vai bem, ele vai bem por conta de um longo tempo operando, sistematicamente ganhando, sabendo lidar com os prejuízos, e uma coisa líquida é certa, o prejuízo vem. Sempre. Né? Sim, Sempre. Sem dúvida. Ele vem no dia, como resultado do dia, ele vem às vezes como resultado do mês, mas ele vem sistematicamente em todas as operações do dia a dia, que você está lá, vai vir, não dá para só acertar. Então você vai errar e tem que saber lidar com esse prejuízo. Nós mesmos, tem grandes dias que a gente ganha bastante, mas você fez 20 day trades, acertou 16, errou 4, acertou 10, empatou 3, perdeu 4. É natural Faz isso. parte da profissão, né? Não tem como. Tem que saber né? perder. Exatamente. Tem que saber perder. Não pode ter vaidade. Isso é uma coisa muito louca que sempre foi enfatizado pra gente. Você não pode ser vaidoso, cara. Errou, você faz fora. Não tem ego, né? Exatamente. Não tem ego porque dinheiro não aceita desaforo, né? Exatamente. Então isso é... Passa o problema pro outro, né? A gente brincava, passa o problema pro outro. Então, outro com você resolve, né? agora. Não, eu às vezes no pregão, olha, isso é interessante. Tinha momentos lá, né? Era todo mundo, sempre os mesmos operadores, de vez em quando surgiam novos operadores, mas a grande maioria ficou lá há muito tempo, né? E às vezes tinha coisas que aconteciam. Eu comprava de um operador, um segundo depois eu vendia para ele mesmo. Né? Ele falou, pô, faz o cheque. Pô, faço com o maior prazer. Pô, não tem problema nenhum, faço o cheque. Você me der o descontinho aí, eu faço agora. Mas não pode ter vergonha, porque às vezes esse emocional, né? Se você fica, às vezes você comprou dele, tem que vender para ele, vai fazer o quê? Você errou, cai fora, melhor, né? Eu acho que também... Você já errou. Errou, né? O fim do pregão dificultou muito isso, sabe? Eu acho que às vezes muito desses traders que estiveram em disciplina é porque no pregão o pessoal sabia que a gente era scalper, que a gente fazia operações. Então tinha 300 caras olhando pra tua cara. Sabe assim? Pô, então na hora que você tava mal vendido, o mercado caindo, os caras estavam olhando pra tua cara. E aí? Horas que não, você tipo, ia mais zerar, ou menos assim, né? e aí? Então você... Tchau, beleza, zerei. Os caras, né? Ó, tá se fudendo. Sabe assim, mas você sabe esse sentimento que eu tenho que sair fora da operação? Você pode. Agora, quando você tá com uma máquina, só você e ela, não tem ninguém te olhando, não tem ninguém gritando na tua orelha, estopa, não tem ninguém clicando por você, então acho que te dá uma chance a mais de teimosia. Então você, não, pera,
Você vê só os numerinhos ali, peraí, não, vou estopar, não, peraí, não, vou esperar mais um pouco, sabe? E os números vão embora, cara. Exatamente. Então, assim, isso é muito louco. Eu acho que do pregão, para você estar ali sozinho, é muito complicado. E eu digo mais, hoje em dia tem salas de análises, né? Tem salas, cara, que na nossa época, isso, pô, quando você... Onde você tem 500, vai subir, 500 traders, exato, 500 traders hoje em dia, 300, pessoas aprendendo, né, tentando ser traders, tem analistas, tem bate-papo, isso torna o teu dia melhor. A gente está vendo também de uma forma de montarmos uma sala também de tape reading, tá no forno a ideia, pra gente estar o dia inteiro também, você imagina que legal? Entendeu? Estamos juntos, a gente errou aqui por quê? Ganhamos aqui por quê? Essa troca diária, né? Porque sempre alguém vai estar vendo algo que você não vai estar vendo. Exato, eu acho que até na Interfloat, muito do que eu aprendi foi essa convivência na sala. Era físico, né? Era online, de trocar ideias, informações ali. Eu aprendi ali naquele meio, fui me desenvolvendo. E era gente, hein? Era bastante gente. Eu lembro que naquela época tinha fila, né, Roberto, para operar, né? E era interessante porque um pouco antes dos IPOs, vamos dizer, para o trader o que era importante era a ferramenta, e a ferramenta ela estava dentro do ambiente da corretora. Exato. A melhor ferramenta. Agora com os DMAs, com as novas plataformas, né, hoje você tem condição de operar em igualdade, né, de condições. Exato. Com qualquer um. Agora, naquela época, você precisava ter uma plataforma melhor, e essa plataforma ela só havia no ambiente da corretora. E nós tínhamos uma capacidade grande de poder ter essas plataformas. Então, nós tínhamos lá os grandes traders, chegamos a ter, né, nas nossas salas 100, 150, 200 traders operando para si. Era um volume muito grande, né? A corretora... Que loucura, hein? Era... Outros tempos, melhor, pior, não sei. Eu acho que, né, eu acho tempos, até, Roberto, que para quem está começando agora, já está chegando num cenário consolidado de eletrônico, enfim, está aprendendo um mercado já muito maduro. Exato. Então, às vezes, talvez tenha até mais competências e vantagens do que um cara das antigas também. Exatamente. Né? É o que ele falou, antigamente a plataforma estava dentro da corretora. Dentro da corretora. Exatamente. Obrigatoriamente tinha que estar dentro da corretora para poder operar melhor. Hoje não. A sua, por exemplo, Flash, todas essas que, estão... Hoje você está em Manaus e você consegue ter acesso ao mesmo cara que está em qualquer Isso que eu centro, digo, essa sala, se a gente do Brasil inteiro, é legal. Você conversa com o cara está no Amazonas. Pô, o que você está achando do dólar? Pô, não, é fenomenal. Sabe, você troca experiência com a gente do Brasil inteiro. E você ouve as histórias que a gente acabou de falar aqui. O cara tem a cara falando, vai subir, a tendência, é compra. O cara vai lá e vende. Aí de repente você ouve o cara falando, pô, mas eu tô vendido, e os outros caras falam, mas só estão mudando compra. Por que você está vendido? Eu achei aqui. Achou, ferrou, né? Achou, ferrou. Mas essa indisciplina, às vezes, também, né? Não sei se acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece. Você olha, vai subir, aí você não compra. Aí dá uma esticadinha, aí você começa a vender, porque você também não pegou a compra, agora também eu vou pegar a venda. Aí o negócio continua subindo. Aí você fala, pô, meu raciocínio, quando o primeiro raciocínio foi compra. E agora eu estou vendido, estou perdendo dinheiro, está subindo. E trader é o cara mais insatisfeito, não basta ele comprar na mínima, né? Não. E vender na máxima. Ele tem que comprar na mínima e vender dobrado na máxima. E o mercado nunca volta. Está satisfeito, né? A gente está sempre insatisfeito. Está sempre insatisfeito. Bom, pessoal, primeiro eu pedi desculpa aí que teve um probleminha técnico, a gente deu uma caída no sistema aí. É sempre culpa do pessoal de TI, né? Sempre é culpa de TI. Cada que ele quer ir embora pro feriado. Primeiro agradecer a participação de todos aí, véspera de feriado, todo mundo assistindo aí, audiência alta. E passar a palavra ao Roberto para fazer uma breve finalização aí de como foi. Olha, eu acho que basicamente agradecer, né, o convite, elogiar sempre a iniciativa de vocês, da XP, e contar um pouquinho da nossa história. É sempre muito gostoso relembrar aí as operações, né, os eventos, os acontecimentos, e deixar uma mensagem positiva. Aquilo que a gente falou, né, que a atividade de trader é uma profissão difícil, exato, extremamente estimulante, mas muito difícil, né? Exige perseverança, disciplina, e desejar muito boa sorte aí para todo mundo, para quem já opera, para quem vai começar. É uma jornada longa, né, desafiadora, e a profissão de trader também, né, que nós somos, né, pegamos aí a bolsa praticamente desde o início, e a profissão de trader, de certa forma,
em alguns aspectos, tem até às vezes um sentido um pouquinho pejorativo, né? Especulador, trader, mas eu acho que é justamente o contrário. E essa mensagem assim, eu acho que é importante a gente passar, né? Do orgulho da gente ter essa profissão, contribuir com liquidez, com formação de preço, né? A formação de preço dos ativos, que é tão importante para a economia, e a gente está ali no dia a dia correndo riscos, lógico, querendo ganhar. Quem é que vai entrar numa operação, numa atividade para perder? Então o nosso ganho, o nosso objetivo é ter ganho com essas operações. Mas a gente assume riscos, contribui com liquidez, né? Eu acho que essa profissão ela tinha que ser mais valorizada e mais divulgada e difundida do que ela é no Brasil. Eu acho que a gente tem valor na assunção desses riscos e na geração dessa liquidez. Então, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e, mais uma vez, pelo excelente trabalho, meus parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Legal. Bom, eu queria me despedir também, agradecer todo mundo, todos vocês aí, a semana do Tape Reading, acho que é a primeira semana, agradecer a XP, que teve essa iniciativa legal. A gente não para por aqui, tá, gente? Isso aqui foi só o começo de um longo trabalho. Se tudo der certo, a gente vai continuar com vocês aí. E claro, agradecer ao Lombardi, uma lenda que, pô, pra gente que é trader, vocês não têm ideia o que é estar do lado desse homem, podendo conversar e pegar um pouco dessa experiência que ele tem. Vocês começam a me tratar bem, eu vou querer vir aqui a semana que vem. Está convidado sempre, né? Muito obrigado, galera. Estamos aí, estamos junto e é isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado. pessoal. Valeu, Até a boa noite. próxima. Bom feriado.